Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Paz e bens, paz e luz da parte do Senhor Jesus. Amém. Uma nova semana se inicia e como é bom sabermos que você está aí, que eu estou aqui, que nós estamos todos juntos. Distantes, talvez, mas juntos espiritualmente, para orarmos, para procurarmos, para entendermos juntos os caminhos que Deus quer e nos ensina. E hoje não é diferente. Que as mensagens que vêm de Deus possam nos preencher, nos ensinar, nos mostrar a direção que devemos seguir, para assim não só melhorar nossa vida, mas principalmente agradar a Deus, agradando a Deus sempre. Esse é o motivo de nossas existências, da minha existência, da sua existência, da nossa. Porque não existe sentido na vida sem a presença real de Deus em nós. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, estava refletindo esses últimos dias e observando a perseguição dos cristãos desde a época de Jesus, após a sua assunção aos céus, seus discípulos, seus apóstolos, todos eles e todo aquele povo que decidiram e que decide seguir Jesus. Jesus já deixou bem claro, não será fácil a vida daquele que crê, que segue os seus ensinamentos, que tem como exemplo os seus ensinamentos. E eu estava vendo muito dos cristãos eram torturados, mortos brutalmente em praças, públicas, como um show. E aquela multidão riam, sorriam, era uma festa, como se fosse um churrasco animado com os cristãos. Eles pegavam, matavam quem se declarava cristão. E o que é que isso tem a ver com hoje no futuro, na verdade? Pois bem, hoje não é diferente do que era antigamente. Os cristãos continuam sendo perseguidos, torturados, feitos reféns, brutalmente assassinados, simplesmente porque ama Jesus. Aonde que acontece isso, meu irmão e minha irmã? Em todo o mundo, mas em alguns países mais, como a China, Coreia do Norte, Afeganistão, entre outros, tem vários. Mas existe aqui no Brasil também, e é muito, só que é mais disfarçadamente. Mas o que mais me dói é saber que muitas vezes é a própria família que oprime, que rebaixa, que humilha,
que pisa no próprio familiar. Mas Jesus já revelava isso, que as famílias ficariam pai contra filho, filho contra pai, marido contra esposa, esposa contra marido. Deus já falava, Jesus já nos revelava isso. Mas meu irmão e minha irmã, será que na minha casa, na sua casa não acontece isso? Que muitas vezes nós falamos dos outros e não observamos como nós tratamos o nosso semelhante. E o nosso semelhante, o nosso irmão, não é só lá fora de casa. Muitas vezes nós tratamos melhor a pessoa de fora do que o de casa. Porque a de fora ninguém vive com você. É mais fácil lidar e enganar. Porque muitas vezes enganamos a nós mesmos e aquelas pessoas que estão ali, que nós conversamos, somos bonzinhos com aquela pessoa, mas realmente nós assim o somos. Muitas vezes castigamos um filho, uma filha, uma esposa, dizendo que nós somos justos. Falamos o nome de Deus, mas abandonamos aquela pessoa ali mesmo dentro de casa. Isso eu falo dos dois lados, tanto o marido como a esposa. Às vezes filhos se recusam a dar um pouco de amor àquela sua mãe, àquele seu pai, que indiferente de qualquer coisa, sempre, sempre amor os seus filhos. Indiferente se são ingratos ou não. A mãe, principalmente a mãe, ama de modo incondicional. Ela ama de uma maneira única. Muitas vezes magoada, ressentida pelos pisões que recebe todos os dias daqueles que deveriam te dar amor, apoio, carinho, afeto. E é deixada de canto como se não servisse para nada. Ou aquele pai também, da mesma maneira, ou aquele filho, aquele irmão, aquela irmã. Eu estou falando aqui, dando os exemplos, mas pode ser qualquer um. Pode ser até inclusive você está sofrendo dessa maneira em casa, porque não é reconhecido, porque você tem um caminho diferente, um caminho voltado para Deus, e fala muitas vezes a verdade. E a verdade vem de Deus. E a verdade dói aquele que não tem a verdade. Por isso, um modo de defesa dessas pessoas que não suportam a verdade. Somos perseguidos na nossa própria família e nem nos damos conta disso. E nem eles se dão conta do que estão fazendo, humilhando, rotulando, falando palavras
tão feias que não se deve falar com ninguém, imagine com um membro da família, seja ele quem for, seja pai, mãe, seja filho, filha, seja quem for. A perseguição aos cristãos começa dentro de casa. Nós estamos abandonando a fé cristã, porque estamos seguindo totalmente diferente os ensinamentos de Deus, que é de amor, de paz, de união. Se eu entro na tua casa, meu irmão e minha irmã, assim como os discípulos de Deus foram enviados para toda parte, e ao chegar na casa, digam: a paz do Senhor esteja nessa casa. Essa não foi o pedido, foi uma ordem de Deus, entre aspas, para que possamos abençoar aquela casa, aquela família. E assim continua hoje. Só que nós não temos mais esse hábito de abençoar onde quer que estejamos, principalmente a nossa casa, aquela que Deus nos emprestou para que administrarmos a casa, a família que ela está. E nós criamos muitas vezes brigas dentro de casa, ofendendo, humilhando pessoas que passaram a vida toda muitas vezes cuidando de você, de mim, de nós. Seja pai, seja mãe, seja irmão, irmã. Eu pergunto agora, meu irmão e minha irmã, que cristão você é? Semana passada saí para fazer um trabalho e alguma coisa, uma pessoa estava conversando comigo e eu falei, eu não me lembro o que foi. Ela me perguntou: você é evangélico? Aí eu falei: todos aqueles que seguem o evangelho de Deus é evangélico, né? Mas eu sou católico. Nossa, eu pensei que você fosse evangélico. Aí eu falei: ué, por quê? Não, porque... Aí eu falei, as pessoas, e essa pessoa era católica, mas não praticante, não segue. Não existe católico meia boca, ou é católico ou não é católico. Ah, eu não sou praticante, então você não é, porque você não vive os preceitos de Deus. Por isso que tem essa confusão, muitas vezes, quando você afirma, não é só com palavras, eu sou, eu não sou. Eu sou um cristão católico, praticante. Tenho meus erros como qualquer um. Sou ser humano, erro. E eu não vou mentir para ninguém. Mas eu vivo tentando sempre dar um passo a mais para evitar tudo isso que nos afasta de Deus. Eu sou cristão católico praticante no meu dia a dia. Isso que me dá força e luz para seguir, para não desistir, para insistir em mudar aquilo que, com as bênçãos e graças de Deus, pode acontecer, de mudar ao meu redor, as pessoas que estão ao meu redor. Porque se eu não consigo dentro da minha própria casa, como é que eu vou conseguir lá fora?
Se no seio da família eu desprezo, eu humilho, eu piso, que tipo de cristão eu sou? Eu tenho orgulho de ser cristão católico. Nasci e vou morrer como tal. Se, caso, eu não encontrar salvação na minha vida, não foi por Deus, não foi por esse caminho que sigo desde sempre, mas sim pelos meus atos e atitudes que fiz errada, que não segui o Evangelho de Deus, que é bem claro e nos ensina a caminharmos juntos com Ele. Em cada celebração, em cada Santa Eucaristia, em cada leitura sagrada que eu participo, eu aprendo, eu absorvo, eu me alimento para me fortalecer espiritualmente e abrir a minha mente para o que Deus tem de melhor para mim, para você, para todos nós. Aquela que quer realmente mudar, que fazer a diferença na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde quer que você vá. Eu gostaria que todos acordassem e tivesse o seu irmão, se colocasse no lugar do seu irmão. Ah, mas ele faz tanta coisa errada, eu não faço. Quem somos nós para não fazer? Nós fazemos. Muitas vezes não aquele erro, não aquela forma que o outro faz, mas nós fazemos de outras formas. Somos todos pecadores, ninguém é perfeito, perfeito está no céu. Temos que aprender que nada somos, e o que somos devemos a Deus. Agora, os caminhos, as escolhas são minhas, suas, é individual, porque Deus é maravilhoso e não obriga ninguém. Mas a pessoa que carrega ódio no teu peito, no teu coração, rancor, raiva de alguém porque falou de você, falou pelas costas ou na frente, não importa, falou mentiras que seja, e agora eu vou carregar a minha vida toda essa raiva, esse rancor dessa pessoa? Será que você está prejudicando ela ou a si mesmo? Eu afirmo a você, meu irmão, minha irmã, que você está prejudicando a você mesmo. No caminho de Deus não existe ódio, rancor, ressentimento. Existe amor. Todos os ensinamentos de Deus e através de Jesus, mesmo depois que Jesus subiu aos céus, aqueles cristãos que realmente seguiam a Deus, os apóstolos, os discípulos de Jesus, todos eles sofreram. E mesmo assim ajudava aquelas pessoas que matavam os seus próprios irmãos cristãos. E quando eu falo irmão, é você, sou eu, nós. Não tinha restrições de irmão. Eu vou falar aqui dos meus irmãos de sangue. Não. Os cristãos, verdadeiros cristãos, amam sim os seus irmãos de sangue. E ama de uma forma total. Quando nós podemos ajudar, ajudamos da maneira correta, certa. Mas eu estou falando aqui, os cristãos viam, ouviam os gritos, as dores dos seus irmãos cristãos em Cristo Jesus. A dor no seu peito de ver sendo mortos injustamente, porque
simplesmente escolheu o caminho de Jesus da cruz. Esse é o verdadeiro amor. Nós não temos coragem, não somos cristãos verdadeiros, porque se fôssemos, viveríamos de acordo, sem medo, mas com orgulho. Não esse orgulho bobo de ser humano, orgulho de ser poderoso, de ter faculdades, de ter mansão, carro, não. Orgulho de saber que não é nada, mas que tem tudo em Cristo Jesus. É o orgulho que deveríamos e devemos ter. Por que é que eu estou falando isso? É porque eu sei de famílias que sofrem, de uma certa forma, pessoas da própria família que falam de Deus e não acreditam, porque se acreditasse não faziam certos atos, que não sabe o que espera do outro lado da vida. Meus irmãos e minhas irmãs, chegou ao meu conhecimento, um tempo atrás, uma pessoa que tinha falecido. E meu coração começou a ficar apertado. Ficou apertado de uma tal maneira que eu não sei explicar uma dor aguda, tão triste no meu coração. E Deus me mostrou que eu deveria orar por essa pessoa, porque corri o perigo de não ter a chance de ir para a vida eterna. E eu me ajoelhei, orei, e sentindo aquela dor no meu peito. Orei, acendi uma vela para a alma, para que fosse a luz de Deus guiasse aquela alma e não deixasse o pior acontecer. E como Deus é misericórdia e bondoso e dá chance a todos nós, esta alma foi salva da morte eterna e foi para o purgatório, que também não é bom, mas pelo menos tem a salvação. Temos que ter a purificação. Não sei se vocês vão acreditar ou não, mas foi o que eu senti, foi o que eu fiz. Para essa pessoa, como faço para qualquer pessoa que Deus me mostre e queira que eu faça. Que eu não faço por mim mesmo, porque eu não tenho esta capacidade, eu não tenho esse poder. Mas Deus tem, Deus age, Deus faz, Deus muda tudo. Então, eu fiz. E eu vejo que hoje todas as pessoas, muitas pessoas, falam da boca para fora, mas não vive aquilo que fala. Como é que eu posso pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus para você, se eu não vivo aquilo? Se eu não me alimento daquela palavra diária na minha vida? Se eu não exerço aquilo que eu falo no meu dia a dia, no meu viver? Não tem sentido. E as famílias hoje estão assim, separadas. Um é isso, o outro é aquilo.
e brigam e machucam, maltratam. Tinha uma historinha do Padre Léo que é muito interessante se vocês procurarem na internet, no YouTube, vocês vão encontrar. Que ele falava: Jesus está disfarçado na sua casa. Se vocês querem procurar, pode procurar. Jesus está disfarçado na sua casa. É muito interessante. Uma família que tinha um filho drogado, uma filha prostituta. A sogra falava demais, tinha uma língua daquela. A mulher não fazia nada. E ele também não. E eles foram no padre porque não aguentavam mais as brigas, as discussões, as coisas, e o padre escutou todos e falou, separadamente para cada um: Jesus está disfarçado na sua casa, toma cuidado, preste atenção. Mas quem é, padre? E ele falou: você vai descobrir, observe, ele está lá. E falou assim para todos os membros daquela família. E toda vez que aquele pai de família ia falar com a sogra que não gostava, ele pensava: mas será que não é ela disfarçada? Ah, não pode ser. Jesus não ia ser tão fofoqueiro. Não, mas pode ser. Às vezes. Aí começou a tratar bem a sogra. A sogra falou: esse genro que eu nunca quis na vida, serve para nada. Mas ele pode ser Jesus. É verdade. E começou a tratar bem. Aquele filho que era drogado, eles começaram a conversar com seu filho. Ele pode ser Jesus. E começou a tratar bem. E o filho também, achando que o pai ou a mãe, a irmã, a avó, começou a tratar bem. A filha, que era prostituta, deixou de ser, porque começou a ter amor naquela família. Eu não vou falar aqui detalhes, só quero deixar esse exemplo. Se vocês quiserem assistir, procure no YouTube Padre Léo, Jesus está disfarçado na sua casa. É muito legal, é muito interessante. E eles começaram a viver no amor, na união, porque na verdade Jesus está disfarçado na sua casa. Só que nós não damos a mínima para ele. Nós só abrimos os olhos para o mundo, para aquilo que nos interessa, com a nossa arrogância, com a nossa prepotência. Não valorizamos Jesus que está vivo entre nós. Ele pode ser o meu irmão, minha irmã, meu irmão mais velho, mais novo, pode ser minha mãe, meu pai, minha avó, meu avô, pode ser aquele que eu criei um ódio por aquela pessoa, pode ser disfarçado. Aí você diz: não é. Meu irmão, se alguém me faz o mal e eu revido com o próprio mal, eu não sou nada melhor do que aquela pessoa que fez o mal para mim. Pelo contrário, eu sou pior. Agora, se alguém me joga pedra e me machuca ali naquele momento, mas eu revido com oração, com amor, torcendo tudo de bom para aquela pessoa, que ela se acorde, que Deus possa penetrar no seu coração, você vai ver o quanto que vai te fazer bem. E a santidade vem assim. Essas pessoas que nos fazem o mal servem para nos elevar à santidade, se assim nós sabermos conduzir esses momentos. Não existiria luz em nós se nós não enfrentássemos as trevas da escuridão. Ela faz parte
Essa madrugada, não hoje, mas domingo foi sábado, o sol aqui em São Paulo está muito forte, está começando muito cedo, 4 e pouco agora. Nós estamos na primavera, daqui a pouco é verão. Estava na sala, onde faço o meu texto, a oração, e estava tudo apagado, então estava a luz sem luz, então estava ainda escuro. E o sol começou a brilhar e entrar pelas cortinas. E aonde ele ia, não existia mais escuridão. Ela sumia. De acordo com que a luz ia penetrando, a escuridão ia se afastando. Não era uma luz artificial, era a luz do sol. Mas imaginamos a luz de Deus, o que é que ela não faz na minha vida, na sua casa, na sua família. Se assim você abrir para que essa luz de Cristo entre na sua vida. Mas tem que querer, tem que se entregar de verdade. Meu irmão, minha irmã, vamos tirar as trevas, a escuridão de nossas vidas. Vamos amar como Deus nos ama, como Jesus nos ensinou. Segundo o mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e assim eu posso amar o meu próximo. Não existe amor a X pessoa se esse amor não vem primeiro de Deus. Por isso, devemos amar a Deus primeiro e depois ao próximo. Segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus modificou, amar ao próximo como eu vos amo. Um amor maior que não guarda ódio, rancor, porque o nosso amor ele é falho. No momento que alguém pisar no nosso calo, nós queremos revidar, criamos ódio, raiva, rancor, vingança muitas vezes. Porque esse é o amor humano sem vir de Deus. Por isso Jesus acrescentou: amar o próximo, como eu vos amo. Hoje Ele nos fala isso, agora, fazendo a diferença em nossas vidas. Para nós acabarmos essa conversa, eu estava lendo no sábado, acredito que foi no sábado, Mateus capítulo 26, versículo de 40 a 41. Eu só tirei um trechinho, por isso que é tão pequenininho. Quando Jesus estava no Horto das Oliveiras, ele deixou Pedro e os seus dois irmãos, que eram 3 ao todos, lá. E orem enquanto eu vou orar ali na frente. Depois de 1 hora, Jesus volta. Encontra os 3 dormindo. Vocês já estão cansados de ouvir essa história, né? Verídica. Esse trecho bíblico magnífico. E ele fala: acordem, vocês não conseguem orar comigo nem 1 hora. Acordem. E ele fala para os discípulos, os 3 que estavam ali: a aflição que sinto nesse momento é tão grande que ela pode me matar. Orem, eu vou ali orar. Orem. E depois de 1 hora, Jesus volta e encontra os seus 3 discípulos dormindo novamente. E ele fala: vigiai, vigiai e orai, para que não sejam tentados. Orai, orai, para que não sejam tentados, porque é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir.
Vocês estão entendendo? Eu vou repetir. Depois que ele volta pela segunda vez, ele fala: levante, acordem, orem, orem, para que não sejam tentados. É fácil querer, é fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir, assim disse Jesus. Muitas vezes nós falamos: eu vou fazer, eu vou orar mais, eu vou me dedicar mais a Deus. Mas só é naquele momento. Nós somos muito frios na fé, no amor para com Deus. E seguimos outros caminhos, não de Deus. É fácil falar que eu não vou cometer mais um erro que eu faço, eu não vou mais usar droga, eu não vou mais beber, eu não vou mais desobedecer meu pai, minha mãe, eu não vou mais guardar ódio, rancor de ninguém, e eu vou viver no amor de Deus. É fácil. O difícil mesmo é conseguir. Isso eu falo sobre todos os sentidos do pecado. Não sou eu que falo, é Jesus, através do Evangelho. Porque nós estamos tão metidos no nosso modo de pensar que nós não pensamos como Jesus pensa. Espiritualmente, nós estamos ligados na carne. Isso nos faz desviar do caminho. E aqui Jesus revela, é um trechinho muito pequeno, mas que nos revela muito, a oração. Talvez se os discípulos tivessem orado, criaria mais confiança, mais fé, estariam com Jesus, indiferente do que fosse acontecer, que tinham que se cumprir aquilo, mas poderia se cumprir de uma maneira diferente, talvez, da parte dos discípulos que eu estou falando. Jesus alertou Pedro: orai, orai, para que não caísse naquilo que Jesus já tinha previsto, que era ele negar 3 vezes. A oração nos fortalece, nos enriquece. A oração é a bênção, é a proteção, é a força de Deus que desce sobre nós. Uma oração verdadeira, pura, é guiada pelo Espírito Santo. Não importa se são 2 palavras: Deus, me perdoe, me fortalece para que eu não caia, porque sozinho eu só sou erro e pecado. Mas eu não quero viver, por isso preciso de vós, que é o meu cajado, é o meu refúgio, é o meu abrigo, é minha força, é minha fortaleza. A oração nos fortalece. Está bem claro aqui: orai, orai, para que não sejam tentados. A oração nos afasta da tentação, meus irmãos e minhas irmãs, seja ela qual for. Orai, orai, para que não sejam tentados. A tentação está em todas as partes. É uma brechinha só que o encardido quer para usufruir e nos destruir, porque ele tem prazer de nos destruir, porque nós somos obras de Deus, somos semelhantes a Deus. Então ele não consegue atingir Deus, atinge você e a mim, para assim afetar a Deus. Porque Deus está com amor, sempre teve um amor infinito por cada um de nós, por isso que nos dá essa oportunidade todos os dias. É fácil querer resistir às tentações. O difícil mesmo é conseguir. E nós sabemos o quanto que é difícil, e nós não temos força para isso, nunca tivemos nem vamos ter, se não vir do alto. Por isso vamos orar, vamos compreender, vamos amar os nossos semelhantes, e começa em casa, ao nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nosso semelhante. Nós não somos diferentes de nenhum deles. Pelo contrário, talvez sejamos mais pecadores do que ele, porque nós temos a oportunidade, nós temos os ensinamentos de Deus e não colocamos em prática na nossa vida, nem na nossa casa, imagine fora.
Para finalizar, o cristão que anda sozinho, imagine você num deserto. Você está há 2, 3 dias com sede que você não consegue, não tem mais saliva, não tem mais nada. Está quase morto. E você se encontra num oceano de água doce. E você vai lá e você com as suas mãos, você pega a água e ela escorre pelos seus dedos, mas você consegue pegar. Esse é o cristão sem Deus. O que diz ser cristão, mas que escolhe as suas alternativas. A água da fonte da vida escorre pelos seus dedos. Mas aquele cristão que segue os ensinamentos, os caminhos de Deus, ele tem o oceano todo para beber, para se banhar. E não vai ter mais sede, porque o oceano de água pura, cristalina, doce, é o próprio Jesus. E você não precisa pegar com as suas mãos. Você mergulha nessa água e bebe. É diferente. Vamos pensar e seguir. Sermos cristão verdadeiro e mergulhar nesse oceano de água doce, a água da fonte da vida. E não pegar os pouquinhos e matar a sede naquele momento, e daqui a 1 hora novamente estaremos com sede no deserto novamente. Esse é aquele que se diz cristão, mas que não vive o cristianismo, o catolicismo de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos proteger com a imagem de Nossa Senhora de Aparecida de Fátima. Hoje, dia de Nossa Senhora de Aparecida, que ela possa interceder por nós, nos dar força para seguirmos o caminho de Deus, de Jesus, do seu Filho amado. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh meu Deus, meu Pai, meu querido e bondoso e amado Pai, como é bom estarmos juntos, Senhor, com essa lição tão maravilhosa e tão triste de sabermos que as famílias estão se separando, brigando, estão pisando, humilhando pessoas, filhos e filhas, vosso Senhor. Tende misericórdia, piedade e bondade para com essas pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Porque, como disse vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse nome que eu vos peço, para que mude-nos como vós quer que cada um de nós possa ser. Senhor, transforma as famílias em verdadeiros centros, em minis igrejas, em minis templos, porque a família é um templo sagrado. É ali que começa, Senhor, que tem que começar o Evangelho, a presença de Cristo. Une as famílias, tira o ódio, o rancor, a raiva, as maledicências. Derrama vossas bênçãos e graças sobre todos nós, Senhor, que possamos ser cristãos verdadeiros, que possamos mergulhar nesse oceano de água transparente, pura, da água da fonte da vida que é Cristo Jesus, em vez de mendigarmos um pouquinho de água por aí. Que possamos, Senhor, ser filhos e filhas que realmente seguem os vossos ensinamentos, os vossos caminhos, e que primeiramente possamos agradar ao vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a quem pertenço, a quem me entrego toda a minha família. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Corrige os nossos corações, transforma os corações
endurecidos em corações que batem no compasso do vosso amor. Nos embriaga, Senhor, com a vossa presença, tão suave, tão amável. Senhor, eu vos peço também pela proteção, cura, libertação de todos. Eu coloco em especial aqui a minha mãe Maria. Dai força, luz, discernimento, amor, proteção a ela, para que ela seja amada como ela merece ser amada pelos filhos, pelo esposo. Transforma o meu pai, o coração, a vida, para que ele haja como devemos agir, e cada um dos meus irmãos e irmãs. Também minha segunda mãe aqui na terra, Dona Sakumi Hidani, a quem amo como minha mãe que ela é. Todos os meus cunhados e cunhadas. Gostaria de pôr a Maria Júlia, que ontem completou um aninho, que vós transformou e vem transformando a vida dessa guerreirinha, esse anjinho. Então, é um modo de dar meus parabéns a este anjinho. Maria Júlia, que Deus derrame muitas bênçãos e graças e proteção na sua vida, na vida da sua mãe, do seu pai, da sua família, seus avós, enfim, todos. Assim como agradeço também para Maria Clara, que esteve ruinzinha semana passada, mas que vós agiu, potencializou os medicamentos, curou e fez muito mais, eu tenho certeza. Obrigado, Senhor. Também gostaria de pôr o Theo, sua mãe. Gostaria de pôr o Adão, com câncer terminal. Que Deus possa agir na vida dele e o melhor aconteça com ele, com a família, por todas as almas do purgatório, por todas as pessoas que morreram, faleceram nessa pandemia, com tantas outras doenças que não aparecem na mídia porque não dá ibope. Mas que todos que faleceram de uma maneira geral, Senhor, sejam acolhidos pelas famílias que perderam seus familiares nesse momento difícil de nossas vidas aqui na Terra. Acolhei, Senhor. Eu peço a Nossa Senhora hoje, de Aparecida, aqui representada por Fátima, Nossa Senhora de Fátima, Cristo crucificado, céu e terra, anjos, arcanjos, querubins, serafins, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os santos e santas, nossos anjos da guarda, todos os irmãos na terra, orando, pedindo o discernimento, o Espírito Santo que desça sobre todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço o corpo, sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferença com que Ele mesmo é ofendido,
pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado na minha vida, na sua vida, com o nosso agir, com o nosso pensar, com o nosso viver. É assim que nós louvamos, glorificamos a Deus. Não é só com cânticos, não é só com palavras, mas é com vivência. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, tenham uma ótima e abençoada semana. Hoje, feriado de Nossa Senhora de Aparecida, que ela possa nos visitar e nos cobrir com seu manto azul celestial e nos transformar em filhos e filhas desse Deus que nos ama tanto, para que, fortalecidos pela sua presença, transformados pelo amor divino, possamos caminharmos juntos de mãos dadas, irmãos e irmãs, juntos com Nossa Senhora, com nosso Senhor Jesus Cristo, e fazer as vontades desse Pai que nos ama infinitamente. Amém? Ó Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, que as vossas mãos, Senhor, se estendam sobre as nossas cabeças, as vossas mãos que estão em todas as partes do mundo, do universo, porque vós, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. Por isso, Senhor, que desça essas bênçãos de proteção, de cura, libertação, de transformação sobre todos nós. Acolhe-nos, Senhor, ao vosso amor, na vossa paz, na vossa presença. E desça essas bênçãos únicas que nos abençoam, como sempre. E vós que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre com todos nós. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente. Me perdoe se vocês não gostarem do vídeo, mas são verdades que têm que ser ditas. Jesus é a verdade e a vida. Nada que não tenha verdade não tem vida. Tudo que é mentira leva à morte. Eu não posso aqui omitir, mentir, porque eu estou me autocondenando. Se é de Deus, vem de Deus, é a verdade, é a pura verdade. Tem que ser falada. Seguida, aí já é outros 500, depende de cada um de nós. A opção é minha e a sua. A escolha é minha e a sua, como sempre. O livre-arbítrio. Mas que você possa pensar e se transformar a cada dia. A oração. Porque orai para que não sejam tentados, porque é fácil querer resistir às tentações, mas o difícil mesmo é conseguir, e sem oração é impossível. Já orando já é difícil, imagina sem a oração. Deus abençoe. Fique nesse dia magnífico que está fazendo aqui em São Paulo. Espero que aí na sua cidade, no seu estado, no seu país, também esteja assim, com esse sol radiante, que é a luz de Cristo entrando na sua vida, na sua casa, onde quer que você esteja. Amém?